Glória a Deus. Pai querido e eterno, nós neste momento estamos buscando a Tua presença e queremos sentir a Tua presença mais e mais notável entre nós. Abençoa o Teu servo que neste momento vai usar do momento mais oportuno para a igreja, a palavra. E que o Teu servo seja usado de uma maneira maravilhosa e que a Tua palavra seja direcionada a todos nós. E agradecendo de antemão em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, salve da igreja. Povo de Deus na paz do Senhor. Convido os irmãos para nós lermos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Glória a Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Já quero aqui externar minha alegria. Estou feliz, alegre. Me sinto honrado de poder ministrar a palavra de Deus no culto de Santa Ceia do nosso campo. Para nós é uma honra. Quem encontrou diz amém. Quero agradecer o pastor, mais uma vez nos dá esse espaço, essa liberdade, essa confiança. Toda honra e toda glória é do Senhor Jesus, Espírito Santo, amém? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Toda a igreja diz comigo: fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, toda a igreja, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Digam comigo: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diga: assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, diga, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Só até aqui, irmão. Podem sentar no nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Aleluia. Que responsabilidade. Estou tremendo, nervoso, porque nós temos aqui, irmãos, aleluia, homens na nossa retaguarda, principalmente o pastor, aleluia, admiro muito
Louvado seja Deus, sua capacidade da parte de Deus. Porém, nesta noite, foi nos dada esta responsabilidade e nós queremos aqui dizer para a igreja que a palavra é do Senhor. Amém? O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, precisamente dos versículos 23 ao 34, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo enfatiza que não criou um novo ritual, mas repetiu o que o próprio Senhor Jesus instituiu na noite que foi traído. Paulo descreve, eu peço a atenção da igreja, que a igreja nos ajude. Aleluia, adorando. Paulo descreve, louvado seja Deus, a instituição da ceia do Senhor e orienta a igreja sobre como participar desse momento com respeito, comunhão e discernimento. Amém? O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o versículo 34, Paulo, ele tem um propósito, e ele foca em 4 atitudes práticas para a mesa, ou para os que estão em volta da mesa. Observe que Paulo, ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido, que é dado por vós. Observe que Paulo diz: fazer isto, ele está repetindo o que Jesus falou. Fazer isto em memória de mim. Louvado seja Deus. Fazer isto em memória de mim. Atitude. Louvado seja Deus. Recordar. Louvado seja Deus. Ou seja, olhar para trás. Recordação. Fazer isto em memória de mim. Louvado seja o nome de Jesus.
Ele está falando para a igreja, ele está orientando a igreja, ele está falando o que o Jesus falou na noite que foi traído. Agora ele está repassando para a igreja. Isso é uma carta que Paulo escreve, louvado seja Deus, lá na cidade de Éfeso, e envia a comunidade cristã de Corinto. Aleluia. Quem é batizado nas águas aqui, diga glória a Deus. Então você estará à mesa nesta noite. Nós estamos em volta da mesa nesta noite. E a palavra nesta noite está dizendo para nós: quando o Senhor dá graças pelo pão, que reparte o pão, aleluia, e entrega, louvado seja Deus, Ele diz: fazei isto em memória de mim. Os discípulos estavam à mesa, estavam em volta à mesa. Atitude. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós. A ceia não é um ritual qualquer. A ceia não é um ritual, louvado seja Deus, vazio, sem valor, não, pelo contrário, a ceia, aleluia, é um memorial. Fazer isto em memória, em lembrança, em recordação. Lembre-se nesta noite do sacrifício na cruz. É isso que o Senhor está dizendo, em outras palavras. Tragam a memória, aleluia, louvado seja Deus, o sacrifício na cruz, o processo, o sofrimento. Os louvores que foram entoados aqui nesta noite, louvado seja Deus, confirmaram esta mensagem, esta palavra. E eu louvo meu Deus, porque Ele tem nos honrado, quando Ele nos dá a graça, louvado seja Deus, aleluia, de escolhermos, de lermos, de pedirmos, e Ele tem nos concedido. E nesta noite o Senhor nos convida a lembrarmos, louvado seja Deus, do sacrifício da cruz. O preço pago pelos teus pecados. Precisamos trazer à memória, lembrarmos o preço, louvado seja Deus, dos nossos pecados, do amor incondicional de Jesus por nós, pela igreja, pela humanidade. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, olhe para trás, louvado seja Deus, aleluia, não, aleluia, como, aleluia, a mulher de Ló, aleluia, mas olhe para trás, para ver o sacrifício, olhe para trás para ver o sofrimento, olhe para trás, louvado seja Deus, para ver Jesus, louvado seja Deus, doando, entregando a sua vida, para nos salvar. Mas Deus prova, irmão, o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê em que, irmão? Louvado seja Deus, no sacrifício da cruz, louvado seja Deus, não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, versículo 27, será réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Versículo 28. Atitude. Aleluia. Na prática. Olhar para dentro. Louvado seja Deus. Autoexame, diácono Joabe. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Este é o momento. Agora, esta noite, nós que estamos em volta da mesa, prestes a participar, aleluia, ou para a vida ou para a morte, precisamos neste momento olhar para dentro de nós, fazer um autoexame, aleluia, minuciosamente, louvado seja Deus, porque a mesa está posta, e nós que vamos participar, precisamos de consciência, precisamos discernir o corpo do Senhor, porque ou participamos para a vida, ou participamos para a morte. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. Por isso, a palavra nos adverte a olharmos para dentro de nós e fazer um autoexame, uma autoanálise. Não sou eu, não é o pastor Alonso, não, aleluia, a instituição Paulo, quando ele começa a narrar o texto, ele é bem claro que a instituição não é dele, é divina. Paulo é bem claro que ele não mudou, não acrescentou, apenas ele estava, aleluia, relembrando aos irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando a palavra de Deus fala homem, está incluindo a mulher. Não pense que ficou de fora você. Andalai andegevassura barabás. Aramandereviassura bandarabás. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Talvez eu
você, alguém tenha dito, ou esteja falando e tenha dito nesta noite já, aleluia, louvado seja Deus, eu não tenho forças, eu não tenho, aleluia, conseguido. Nesta noite peça ao Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te revelar áreas de sua vida que precisam, louvado seja Deus, de arrependimento, que precisam de transformação, que precisam de mudanças. Ora manderebia sora mandarai. Peça ao Espírito Santo nesta noite, aleluia. Participe da mesa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para deixar de participar da mesa, não é para sair da mesa, aleluia, não, aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Faça como o salmista, no Salmo 139, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, ele se recorre a Deus e pede auxílio de Deus. Hoje não é diferente para nós. Precisamos pedir socorro, auxílio ao Espírito Santo. Paulo aos Romanos, ele diz: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha Paulo pedindo a Deus misericórdia para a igreja de Roma. Rogo-vos, pois, igreja, Deus está falando, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Participe da ceia, da mesa, aleluia, com entendimento, discernindo o corpo do Senhor, discernindo a cruz, o valor pago, o amor incondicional. Aleluia. Paulo, em outras palavras, ele está dizendo, com o sacrifício de si mesmo, Cristo, aleluia, tornou todos os outros sacrifícios, principalmente de animais, obsoleto, ou seja, nulo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Jesus já pagou. O sacrifício de Jesus foi perfeito, é perfeito e é eterno. Mas Paulo está dizendo: mas sempre há lugar, aleluia, mas sempre há lugar para um culto prestado por corações obedientes. O Senhor não quer nada mais além do que a nossa obediência. A
submissão. Hoje é noite de reconhecermos, trazer a memória, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, o sacrifício lá na cruz, obediência. O salmista, irmão, é um exemplo de contrição, é um exemplo de aquebrantamento, é um exemplo de reconhecimento, é um exemplo de, aleluia, louvado seja Deus, de alguém que está pronto, louvado seja Deus, aleluia, porque todos nós pecamos, todos nós pequemos, todos nós caímos, e o salmista nos dá uma aula de arrependimento. Precisamos nos arrepender de verdade. Este momento, irmão, é um momento de contrição. O salmista, ele diz no Salmo 51, irmão, no versículo 15, 16, 17. Ele diz: abre, Senhor, aleluia, a minha boca, e os meus lábios manifestarão os teus louvores. Aleluia. Tu não se comprais em holocausto, e nem se agradas de sacrifícios. O salmista, ele diz: do contrário, quem tem para oferecer eu, Rei de Israel, os cercados repletos de boi cevado, novilho cevado, mas ele percebe, ele sente, ele sabe que não adianta. Aí ele diz: sacrifício agradável a Deus é um espírito aquebrantado, um coração contrito, compungido, aleluia. Ele diz: Deus não despreza, Deus não despreza, Deus não despreza. Muitas vezes nós, aleluia, vamos para o culto, aleluia, até mesmo no culto como este, ficamos se perguntando: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está recebendo o meu louvor, a minha adoração? Ei! A palavra nesta noite é essa: se examina, se examina. O ser humano é mestre em examinar o outro. O ser humano é mestre em examinar a pessoa que está do lado dele, o vizinho, a pessoa que trabalha. Mas nesta noite a palavra não está mandando você examinar o seu marido, mas examinar a sua esposa. Não está mandando examinar, aleluia, ninguém além de você. É você, é você, é eu. Nós é quem temos que examinar a nós mesmos. Aleluia, glória a Jesus. Sabe o que é que o salmista está dizendo, irmão? Os ritos externos, os rituais externos, não podem obter o perdão de Deus. Não adianta. Paulo é bem claro quando ele fala lá, aleluia, na carta dele aos Coríntios, capítulo 13. Pode até dar o corpo para ser queimado, mas se não se examinar, louvado seja Deus, se não tiver amor próprio, amor da sua própria alma, amor da sua própria vida, não adianta nada. Deus, escuta isso aqui, aguarda um verdadeiro e íntimo arrependimento para vir nos acudir e nos salvar. Deus, Ele não quer nada além disso. Reconhecer que
somos, louvado seja Deus, 100% dependente de Deus. Você não vai conseguir. Eu não irei conseguir. Se não reconhecer, se não se humilhar, se não, aleluia, fazer um autoexame, louvado seja Deus. E muitas das vezes, aleluia, nós não detectamos, nós não percebemos, nós não conseguimos, louvado seja Deus. E é preciso o Espírito Santo dizer: é aqui, é nessa área, é assim, aleluia. E se você, aleluia, é cristão de verdade, escuta, ouça o que o Espírito Santo está falando nesta noite. Porque, irmão, ou nós vamos participar para a vida, ou vamos participar para a condenação. Já vou encerrar. Versículo 29. Pois quem come e bebe, olha, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, ou seja, condenação para si. Irmãos, ou nós nos autoanalisamos, nos corrigimos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vou repetir o 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aleluia. Sem discernir. Louvado seja Deus. Olhar para os lados, ou seja, comunhão. Olhar para que está ao teu lado, para o outro, e ter comunhão com ele. Sem discernir o corpo, aleluia, também, aleluia, representa, significa a igreja. Efésios 1 e 20, 21, 2 e 23, Paulo escreve e diz: Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e ordenou sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e autoridade, e acima de todo nome que se possa referir, não só neste presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser cabeça de todas as coisas, o deu a sua igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Plenitude, seu corpo, a igreja salva e remida pelo sangue de Jesus, é o complemento dele que é o cabeça. Já vou terminar, pastor. Deixa eu terminar aqui. Não podemos cear, aleluia, com mágoas no coração. Deravachou, derebia, sandarábia. Não podemos cear, aleluia, com divisões. Não podemos cear, louvado seja Deus, praticando a mentira, a fofoca, aleluia. Não podemos participar, aleluia, sem ter, aleluia, no coração espaço para perdoar o irmão, louvado seja Deus, que está do teu lado. Aderevia soura bacamanda soria manderevia. Aleluia.
Quem vai permanecer em volta da mesa da glória a Deus, quem vai participar da glória a Deus, aleluia, quem está discernindo o corpo, porque o corpo, aleluia, louvado seja Deus, pode ser o pão, aleluia, representado que Jesus partiu, mas também é a igreja, é o corpo. E se você não discernir que o pão ou a igreja é o corpo, louvado seja Deus. E se você, aleluia, louvado seja Deus, não ter respeito, louvado seja Deus. Em nome de Jesus, para encerrar, participe da mesa com o coração limpo. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade, amém. Glória a Jesus, aleluia. Agora a palavra segura aí, firme. Que palavra, igreja, que mensagem o Senhor nos entregou hoje à noite usando o seu servo. Glória a Jesus. E agora nós vamos poder cear com esta palavra, moldando a nossa vida, nossa espiritualidade, nosso coração, nossa mente, nossos sentimentos, nosso desejo, nossa vontade. Então deixa ser moldado aí por essa palavra. Fique de pé, igreja. Nós estaremos aqui consagrando os elementos, né? O pão é o primeiro elemento que representa o corpo de Jesus. E Jesus, ele disse, e Paulo repete quando ele diz: porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Pastor José Maria vai estar consagrando o pão nesse instante. Glória a Jesus. E logo após, o diácono Sérgio vai estar louvando. Glória a Deus, Pai querido e eterno. Neste momento que adentramos a Tua presença maravilhosa, o intuito é este: dar continuidade àquilo que Tu pediste que fizéssemos. Ficar realmente conservando esse pensamento, esta ideia, e nos enchendo do Teu poder até a Tua volta. Por isso te agradecemos maravilhosamente e abençoa ricamente esse ato glorioso, que não é para memória humana, mas divina. É para agradecimento e lembrança do que fizeste por nós na cruz. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Louvado seja Deus. Vou louvar um hino aqui no playback, que a igreja me ajude, e o outro eu vou louvar com a banda, em nome de Jesus, amém? Dá trabalho para eles, para a glória de Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Minha assistente, a senha aqui em nome de Jesus, cuida. Aleluia. Isabela, em nome de Jesus, minha filha, acorda tu que dormes. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não gosto muito de playback por causa dessas coisas, mas é assim mesmo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Toda a igreja louvando em nome de Jesus. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê.
O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Aleluia. Pergunta pra si mesmo onde está Deus. Oh, glória a Deus. Mas essas coisas nunca não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Oh, aleluia. Não te desanima. No momento certo Jesus te responde. Aleluia, glória a Deus. Pergunta pra si mesmo onde está Deus. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou É bem maior. o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. E o teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Todos receberam, igreja, o pão? Amém? Falta alguém? Se estiver faltando, dê um sinalzinho aí. Pronto, o Everton está acabando de chegar ali. Aleluia, né? Não está chegando acabado, está acabando de chegar. Pronto, pode se vir lá, João Paulo, lá. Glória a Jesus. Só esperar que ele sente ali para ser servido e depois nós... Porque a Bíblia nos ensina que esperais uns pelos outros. Tem alguém apressado? Então vá comer em casa. Vá para casa jantar, que você está no lugar errado. Mas você está com paciência de esperar uns pelos outros, está no lugar certo. É aqui mesmo, lugar da paciência. Glória, da paciência de Cristo. Então Jesus, ele tendo consagrado o pão, dado graça, aliás, quem consagra somos nós. Ele tendo dado graça, ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo, e é entregue por vós, fazei em memória de mim. Podem iniciar em nome de Jesus. Meu Deus, glória.
Oh, Jesus, Jesus maravilhoso, igreja. O vinho também foi consagrado e estar aqui. Glória a Deus. Um cálice para cada um, do mesmo vinho, mas cada um vai pegar o seu cálice. Jesus perguntou aos discípulos se eles poderiam beber do cálice dele. Ele disse: podemos. Jesus, verdadeiramente vocês podem. Agora decidir, irmão, onde é que você vai sentar lá no céu, aí é com ele, viu? É com o papai. Glória a Deus. Convidamos aqui o nosso co-pastor evangelista Obed para estar dando graças e consagrando o vinho em nome de Jesus. Glória a Jesus, Senhor amado igreja, com a paz do Senhor. Oremos. Nosso bendito Deus, nosso Pai celestial, Senhor, está aqui, Senhor, este vinho que representa o teu sangue, Senhor, porque assim tu ensinou ao povo de Israel, e assim, Senhor, nesta hora está sendo anunciado que aqui representa o teu sangue e tem muito poder. O poder do sangue do Senhor é quem perdoa os pecados, é quem leva para o céu e quem nos conduz neste mundo, nos livrando do mal. Portanto, Senhor, que participemos aqui com muita alegria no coração. Amém. Glória a Deus. Diácono Sérgio louvando mais uma vez. Glória a Jesus. Agora eu quero, em nome de Jesus, a participação de toda a igreja, que é a primeira vez que eu vou cantar este hino. Em nome de Jesus, amém? Todos cantando bem forte uma só voz. Naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que foi tudo por amor. Oh, que mal terrível sobre si Jesus levou, em nome diferente ao mundo fez. Eu lembro seu olhar em minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero, apesar a aliança, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou. Oh, aleluia. Minha vida começou outra vez. Oh, meu Senhor, Jerusalém te amo, Senhor, mas eu também. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar do meu erro a aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Agora diga assim, ó. Ainda que
Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos veem como sinal que tu estás. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar? Toda a igreja, bem forte. E onde estiver, é lindo, é lindo, é lindo. E quem já pisou, quem já pisou? E quem no santo, aleluia, louvado seja Deus. Quem já pisou não sabe viver. Pode ir para onde for, pode ir para onde quiser, mas se já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Aleluia, porque aqui é a presença de Deus. Agora dê glória a Ele, glória, glória. Glória. Que momento maravilhoso. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, a glória que passamos para Ti. Porque só Tu és digno de honra, de glória, de louvor. É só Tu, Senhor. É só Tu, Senhor. A honra, o poder, a glória é Tua. Será no céu, Santo, mais uma vez, Santo, aleluia. E quem já no santo, Jesus, que maravilha, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua glória derramada nessa noite.
Obrigado, Senhor, pelo renovo. Obrigado, Senhor, Pai Santo, por tudo que tem feito em nossas vidas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós, Senhor. Pela tua graça, tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh, Jesus. Glória a Deus.